Oi, galerinha! Nesse vídeo nós vamos trabalhar com alguns conceitos básicos de multiplicação de monômios, tá? Então eu vou começar monômio por monômio, depois eu vou monômio por polinômio e eu termino com polinômio por polinômio. Vamos dar uma olhada aqui. Então o primeiro passo nós vamos analisar aqui a parte do coeficiente e as partes literais. Então aqui nós temos dois monômios, tá? 3y ao quadrado e nós temos o 4y à quinta. Nós temos dois monômios diferentes e nós vamos multiplicar um pelo outro. Primeiro passo que nós temos que ter aqui é quem é o coeficiente, quem é a parte literal. O coeficiente desse monômio é o 3, o coeficiente desse monômio é o 4. Nós vamos multiplicar coeficiente por coeficiente, parte literal por parte literal. Então, esse camarada aqui é a parte literal, esse aqui é a parte literal. Primeiro, nós vamos multiplicar os coeficientes. 3 vezes 4, 12. Então, os coeficientes se multiplicaram e me deu o resultado 12. Quem são as partes literais? Y ao quadrado, y à quinta potência. Então, ambos têm a mesma base. Lembra lá no primeiro bimestre que nós trabalhamos com multiplicação de potência de mesma base? Ou multiplicação com potências, né? O que eu teria que fazer? Quando nós estamos trabalhando com potência de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Então, se são mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. 2 mais 5. Então, esse monômio da multiplicação, o produto dos monômios, né? Ele vai me resultar em 12y à sétima. Vocês devem estar perguntando assim, e se fosse um monômio com a parte literal diferente ou com a letra diferente do outro? O que eu teria que fazer? Vamos dar uma olhadinha aqui. Beleza. Agora eu peguei dois monômios com partes literais, com as bases da parte literal diferentes. Um tem y, a outra tem x. O que eu tenho que fazer? Na multiplicação de monômios, nós vamos trabalhar da mesma forma com qualquer tipo de monômio. Eu vou trabalhar, o coeficiente vai multiplicar com o coeficiente e a parte literal vai multiplicar com a parte literal. Então aqui o coeficiente é 3, coeficiente 4. A parte literal nós já conversamos sobre. 3 vezes 4, 12. Então, ficou da mesma forma, coeficientes da mesma maneira. Agora, nós vamos analisar as partes literais. Uma base é x, a outra base é y. Aquela propriedade que eu falei para vocês diria que as bases precisam ser iguais. Para eu trabalhar com a soma dos expoentes, a base tem que ser igual. Quando a base não for igual, o que nós devemos fazer? Nós vamos apenas repetir as bases. Então, aqui nós estamos falando y ao quadrado. Aqui nós estamos falando x ao quadrado. Y ao quadrado, x ao quadrado, significa que eu estou fazendo y vezes y, x vezes x. Mas, o que eu tenho que fazer? Eu vou apenas repetir os dois números, as duas partes literais. Eu sei que o 12 está multiplicando o y ao quadrado, que também está multiplicando o x ao quadrado. Então, nós estamos ali juntando, tá? Partes literais diferentes, eu junto essas partes. Aqui eu fiz monômios por monômios. Agora eu vou fazer um monômio por um polinômio. Beleza. Então, agora eu escolhi aqui um monômio para multiplicar um polinômio. Veja que o polinômio, no caso, todos eles estão com y, mas isso não significa que precisam ser todos da mesma parte literal, tá? Com a mesma letra na parte literal. Um poderia ser x, o outro poderia ser y, tanto faz, não tem problema. Eu só peguei um exemplo com todas as letras y. Qual é o procedimento que nós devemos tomar? Se fosse uma expressão numérica normal, como nós já estávamos habituados a trabalhar, eu primeiro teria que trabalhar com os números dentro do parênteses, fazer as somas, as subtrações, tudo de dentro do parênteses. E depois eu multiplicava com o que estava fora. Esse número aqui está esperando para multiplicar tudo que está dentro do parênteses. Uma expressão numérica normal. Então, eu tenho
algum número aqui dentro que está multiplicando por esse número aqui de fora. Esse é o processo da multiplicação. Só que eu não consigo trabalhar com os números de dentro do parênteses. Não tem como nós juntarmos, separarmos ou fazermos qualquer outra operação dentro do parênteses. O que eu vou fazer? Então eu vou desmembrar esse parênteses. Daí eu trabalho com a multiplicação individual. O 3 vai multiplicar todos os integrantes de dentro do parênteses. O 3 ali fora está multiplicando quem está dentro do parênteses. E quem está dentro do parênteses? Toda essa expressão. Então, nós vamos aplicar a multiplicação dele para todo mundo, tá? Então, 3, lembrando, já que eu já separei as multiplicações, eu tenho que lembrar, coeficiente multiplica com coeficiente, parte literal multiplica com a parte literal. 3 multiplicado por 4, 12. Y, mesma base, então eu junto a base e somo os expoentes. Repito a base, 2 mais 2, 4. Ó, pronto, fiz a primeira multiplicação. Vamos para a segunda? Aqui é positivo, aqui também é positivo, mais 3 vezes o 6, 18. Ó, coeficiente multiplica coeficiente, 3 vezes 6, 18. Y também é Y, mesma base, então eu vou repetir a base e somar os meus expoentes. 2 mais 1, 3. Então, o nosso segundo monômio, o produto do segundo monômio, virou 18y ao cubo. E vamos para o terceiro, então. Positivo, negativo, negativo. 3 vezes o 3, 9. Parte literal multiplicada pela parte literal. Não temos parte literal aqui, mas nós lembramos que a parte literal está escondida. Nós precisamos lembrar disso, a parte literal está escondida. Poderíamos colocar aqui, então, vou só colocar para cálculo, y elevado ao zero. Todo número com o expoente elevado ao zero é 1. Então, não mudou em nada. Eu faço aqui a multiplicação. 3 vezes 3, 9. Y, mesma base o y. Então, eu repito a base e faço qual o processo? 2 mais 0, 2. O que aconteceu aqui? Eu apenas repeti essa parte literal. Então, como não existia, é a mesma coisa que não ter parte literal. Então, quando eu vou multiplicar parte literal por nada, eu só apenas repito a parte literal, ok? Vamos ver agora a multiplicação de polinômios por polinômios. Um polinômio multiplicado por outro polinômio. Venham aqui comigo. Beleza. Aqui eu peguei 2 polinômios para serem multiplicados. Eu estou multiplicando um pelo outro. Então, nós temos que entender o quê? O número que está dentro do parênteses tem que multiplicar com o número que está do outro parênteses. Mas que número está dentro desse parênteses? Nós temos aqui 2 monômios. Uma adição de 2 monômios. Então, todo mundo que está dentro dele aqui está multiplicando o que está dentro dele aqui. Quem está dentro dele? 2 monômios também. Então, eu tenho um monômio aqui, eu tenho um monômio aqui. Então, eu tenho que trabalhar de que forma? Esse camaradinho aqui do primeiro monômio, eu tenho que multiplicar com os 2 outros monômios aqui. Esse outro aqui também precisa fazer esse mesmo processo. Então, quando nós vamos trabalhar com multiplicação de polinômios, eu tenho que multiplicar todo mundo com todo mundo. Vejam aqui, eu vou fazer o processo das flechas. Esse vai multiplicar esse e esse. Daí, esse outro aqui, vou fazer assim, ele vai multiplicar esse e vai multiplicar esse também. Então, ao mesmo tempo que o 2x ao quadrado está multiplicando 4, x à quinta, o 3 também vai multiplicar ele. E vice-versa com o outro camaradinho ali. Então, todo mundo está multiplicando todo mundo. E nós temos que fazer o processo da multiplicação aqui. Vamos lá fazer esse processo.
coeficiente multiplica com coeficiente, parte literal com parte literal, beleza? 2x² vezes 4x². 2 vezes 4, 8. X, mesma base. Repito a base e somos expoentes. 2 mais 5, 7. Então, já fiz o mesmo primeiro processo aqui. Vamos para o segundo. O primeiro número, vezes o segundo número do segundo parênteses. Positivo, negativo. Então, nós vamos trabalhar com negativo. 2 vezes 1, não tem número, não tem coeficiente, é o coeficiente 1. 2. x² y². Duas partes literais com as suas variáveis diferentes, com letras diferentes. O que eu vou fazer? Apenas repetir as duas. Eu não preciso multiplicar, não preciso mudar nada. Então, o que eu faço? x² y². Só apenas repito. Então, aqui, ó, é x² y². Apenas repito as suas bases, tá? Vamos lá. Trabalhei já com o primeiro número. A parte aqui das flechas verdes foram trabalhadas. Agora eu vou para as flechas vermelhas. Então, eu vou mudar a cor. Mais 3y² vezes 4x². Coeficiente, multiplicando com coeficiente. 3 vezes 4, 12. y² x². Eu consigo juntar? Não. Então, eu só apenas repito. y² x². E o último número, 3 vezes o menos 1, menos 3. y. Bases iguais, repete a base. 2 mais 3, 5. Viram? Mesma base, eu só junto os expoentes. O primeiro tem 2, o outro tem 3, e eu juntei. Então, o que eu devo fazer aqui? Simplificar, se possível. Se eu conseguir simplificar esses monômios, eu posso, tá? Eu devo simplificar, senão ele vai ficar com a expressão desse jeito como está. Então, aqui, a base x⁻, não tem nenhum outro apenas com x, então ele vai ficar desse jeito. x² y². Esse daqui é a mesma coisa que x⁻, y². Não interfere aqui a posição, tá? O x está ao quadrado, o x está à quinta. Já não é o mesmo, então eu não posso juntar. Lembram? Quando eu só posso juntar monômios quando as partes literais forem idênticas. Nesse caso, aqui é o 2, aqui é o 5. Não consigo. E aqui é o 3, aqui é o 2. Pior ainda. E, por fim, só tem um com y aqui. Então, nesse caso, nós não conseguimos mais trabalhar. A expressão a multiplicação desses dois polinômios se deu por essa expressão aqui. Um polinômio, 4 monômios, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? 4 monômios. Agora nós vamos resolver uma atividade do livro de vocês. Vocês vão abrir o livro lá na página 109 e nós vamos resolver juntos a atividade letra A da número 4. Então vamos lá, eu já escrevi ela ali para vocês visualizarem. O que nós temos que analisar? O exercício, ele nos informa algumas propriedades da potenciação, beleza? E você tem que ler o que o exercício está propondo. No caso ali, nós teríamos que descobrir a equação abaixo, o resultado de cada equação. Nesse caso, nós vamos descobrir o valor do y. Quanto vale o y? É isso que o exercício está pedindo. Vamos lá. Analisando o exercício, então nós vamos aplicar o quê? As propriedades da multiplicação. Então, é um polinômio, um binômio, multiplicado por outro binômio, ó. Um binômio multiplicando por outro binômio. E ele disse que a soma deles, a multiplicação deles, os dois juntos, é igual a y² mais 5. Isso aqui é uma equação, tá? Então, nós vamos trabalhar com essa equação aqui. Primeiro, nós vamos trabalhar com a multiplicação
desses camaradinhas aqui. E depois nós trabalhamos com a multiplicação também desses outros dois aqui. Então, sempre lembra no último exercício, todo mundo do primeiro parênteses tem que multiplicar todo mundo do segundo parênteses. Beleza. Y vezes o y ao quadrado. Repete a base e soma os expoentes. Um daqui, um dali, 2. Y ao quadrado. Y vezes 1, y, tá? Y vezes 1, y. No outro caso aqui, menos 7, deixa eu tirar isso daqui já. Menos 7 vezes y, menos 7 vezes y, menos 7y, tá? Não dá para juntar, então é apenas, não dá para multiplicar um pelo outro, então é apenas junto. E por fim, menos 7 vezes mais 1, menos 7. Ó, o que eu fiz? O primeiro número multiplicado pelos 2, o segundo número multiplicado pelos 2 também. Todo mundo multiplicou por todo mundo. E ele disse que é igual ao y ao quadrado mais 5. Vamos analisar para ver se é igual mesmo, como que nós vamos proceder aqui com a multiplicação do y. Beleza? Primeiro passo, analisar para ver se dá para juntar termos semelhantes. Lembra que na aula passada... Lembra que eu falei para vocês naquele exemplo passado que se dava para juntar ou não? Então, aqui que nós vamos aplicar a junção, a simplificação. Aqui eu tenho y, aqui eu também tenho y. Claro que eu estou trabalhando apenas com esse lado da igualdade, tá? Ali é outra coisa. Então, eu vou juntar quem é o termo semelhante. Então, o y ao quadrado não tem ninguém para juntar com ele. Aqui eu tenho 1y e menos 7y. Menos 7 mais 1, menos 6y. Juntei os dois. E o menos 7 está sozinho aqui. Y ao quadrado mais 5. Quando nós trabalhamos com a equação, qual é o passo que nós temos que ter? Nós vamos juntar as partes com letra de um lado e as partes de número apenas do outro, né? Uma equação resolve desse jeito. Eu tenho que isolar a letra y. Nesse caso, a variável que é o y. Então, o que eu faço? Aqui eu tenho y, aqui eu tenho y, e lá do outro lado da igualdade, eu tenho um y perdido. O que eu vou fazer? Eu vou passar ele para o lado de cá. Quando eu passo ele para o lado de cá, eu inverto o seu sinal. Então, eu só vou repetir embaixo aqui. Y ao quadrado menos 6y, e eu vou pegar esse y ao quadrado e jogar para o lado de cá. Menos y ao quadrado. Beleza, esse 7 eu já vou passar para lá também. Igual, o 5 continua no lugar onde ele está, e o menos 7 vai para lá. Ó, esse vai para lá, esse vai para lá. Ele vai para lá invertendo o seu sinal. Mais 7. Então, olha aqui, eu tenho y ao quadrado menos 6y menos y ao quadrado. Eu tenho y ao quadrado e não tenho y ao quadrado. Então, aqui eu vou fazer o quê? Cortar os y ao quadrado aqui. Então, me sobrou apenas menos 6y igual a 12. Eu vou só apagar aqui para ficar mais fácil. Eu apenas subi aqui a equação e nós vamos continuar. Lembra que eu fiz? Cortei o y ao quadrado com o seu negativo. Eu tinha 1, apareceu um negativo, cortei ele com ele. Então, ele vai ficar menos 6y igual a 12. O 12 está positivo. Beleza. Então, eu tenho menos 6y igual a 12. Eu quero saber o y. Quanto vale o y? Eu não quero saber menos 6. Então, o que eu faço? O y é igual a 12 divididos, porque ele está multiplicando, né? Então, eu tenho 6 vezes o y. Ele está multiplicando o menos 6. Ele vai lá e passa para lá dividindo pelo menos 6. Então, o y é igual a 12 dividido por 6, 2, mais com menos, menos. O y vale menos 2. Tudo bem? Aqui nós conseguimos observar como é um processo de uma atividade. Essa atividade foi um pouco complexa e nós conseguimos resolvê-la encontrando o valor do y. Se nós aplicarmos o y lá em cima, nós temos que ter uma igualdade, porque uma equação é dois fatores iguais dos dois lados da igualdade. Beleza, queridos?